no horário. E eu estou aqui para falar, continuar a nossa série de mensagens, né? Ele vem. E hoje eu vou falar sobre Apocalipse 4. Tá? Apocalipse 4, o nosso tema é adoração no céu. Quando Deus me deu esse tema, Deus falou para mim algo muito poderoso. E eu até coloquei ontem nos grupos da Ágape, pedindo para vocês virem para o culto hoje preparados. Que vocês viessem preparados para um ensaio de louvor, uma adoração no céu. Esse é o nosso tema de hoje, adoração no céu. E que durante o louvor, você com a sua mente santificada, você imaginasse que quem estaria regendo esse louvor era o próprio Senhor, te regendo nesse louvor, e que você pudesse adorar Ele de todo o coração. E que você fizesse esse exercício de adorar e de se entregar. E interessante, eu fiquei pensando aqui na hora do louvor, eu tentei me desconectar de tudo, ficar só nesse processo, participando desse coral, cantando junto com os anjos, cantando junto com os serafins, com os querubins. E aí eu falei, Deus, eu vou ser uma fria nesse coral. Eu vou só chorar. Eu não vou conseguir, eu vou ficar igual o apóstolo João, deitado no chão. Quando João ouvia a voz de Deus, quando ele recebia uma mensagem, ele caía. E o Espírito Santo tocava e levantava ele de novo. Eu falei, eu vou ser uma gáfia nesse coral, eu já não sei cantar quando eu não estou chorando. Aí a Evelyn cantava e eu ouvia a voz dela, tentava cantar. E eu falava, e quando eu estou chorando, aí que eu fico desafinada mesmo. E Deus falou, eu não quero a sua afinação. Eu quero o seu coração. Eu quero a sua rendição. Eu quero a sua entrega. E eu falei, agora pronto, né? Eu chamei a igreja inteira para a gente ensaiar um coral. Não vou cantar uma música completa. E eu terminei prostrada. Eu terminei de joelhos. Eu terminei diante dele. E o Senhor falou para mim, eu só quero isso. É isso que eu quero da minha igreja. É isso que eu quero do meu povo. Eu criei vocês para adorar. Eu criei vocês para serem adoradores. De alguma forma a minha igreja se perdeu. Hoje a Nai teve uma visão quando ela chegou aqui. Esse momento está sendo um momento com tantas coisas. Deus está falando tanto. Não sei se você está percebendo. Deus está ministrando tanto. E ela nem sabia que ia ter frutas na mesa. Ela não sabia que isso ia acontecer aqui. Que teria esse ato profético. E quando ela chegou aqui, Deus falou para ela, essa fruta aqui, eu vou usar essa fruta para curar. Não sei se é uma. Ela falava que não entende se ela é uma ou se muitas pessoas. E eu não sei se você veio aqui hoje precisando de uma cura física. Mas o Senhor disse que enquanto a pessoa comia esse alimento ia entrar e ia fazer cura na vida dela. Não sei para quem é. Recebe essa palavra. Ela viu um arcanjo nesse lugar. Eu vi anjos nesse lugar. Quando a igreja adora, a gente se junta com o céu. A gente canta, mas a gente não tem dimensão. Aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar. A gente canta, mas a gente não tem a extensão do que a gente está cantando muitas vezes. E hoje o Senhor nos permitiu sentir um pouco daquilo que Ele quer trabalhar conosco, daquilo que Ele quer falar. E eu vou falar sobre o livro de Apocalipse. Para mim é muito importante falar sobre esse livro hoje. Por quê? Porque Deus me deu um desafio esse ano. Junto com a equipe da pastora Ana, Luclécia, nós escrevermos para a criança sobre o livro de Apocalipse. Eu gostava do livro de Apocalipse, eu não sou dessas pessoas que tinha medo do livro de Apocalipse. Eu lia o livro de Apocalipse. Eu não entendia muito. Eu achava que era um livro de muito julgamento, de muita condenação. Mas eu entendia que era uma resposta de Deus para as pessoas que não queriam ouvir a voz dele. Mas, quando eu comecei a escrever para crianças, eu comecei a perceber que, na verdade, o livro de Apocalipse é um livro de muita alegria, de muito regozijo, de muita unção, de muita verdade, de muita graça. E domingo passado nós gravamos as últimas lições, né? Foi uma emoção. Falei para a Ana Cristina, estou frita, não vou parar de chorar. Já comecei a gravar a última lição chorando. Eu comecei com a minha última lição, a 38, e eu escrevi sobre os últimos 5 versículos, os primeiros 5 versículos do último capítulo.
Faltava cinco versículos para acabar o livro de Apocalipse. E Deus me deu uma graça de escrever sobre isso. Que até no final, o Senhor não quer que nenhum se perca. Até lá, quando está tudo resolvido, quando tudo já tá tudo escrito, tudo falado, tudo acontecendo, Ele fala, o meu objetivo é que nenhum se perca. E esse livro para mim passou a ser um livro de amor. Um livro de redenção, um livro de cura, um livro de apropriação da verdade daquilo que é a palavra. E aí, as coisas estão diferentes no meu coração agora. Apocalipse é o livro da revelação. No Brasil, ele ganhou o nome de Apocalipse, mas o significado da palavra Apocalipse significa tirar o véu, revelar. Olha só que poderoso isso. Para nós, a gente liga muito Apocalipse com filmes apocalípticos, né? Mas Apocalipse significa tirar o véu, revelar. E não é qualquer revelação. Se você abrir o seu Apocalipse 1, primeiro versículo do livro de Apocalipse, diz assim, olha, revelação de Jesus Cristo. Entenderam? Não é qualquer revelação. Não é revelação do apóstolo João. Não é revelação da igreja Ágape. Não é revelação do pastor Didine. Não é a minha revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Gente, é a revelação de Jesus Cristo. É a revelação do que ele queria mostrar para a sua igreja. Neste livro, mais do que em qualquer outro da Bíblia, é mostrado a glória, a sabedoria e o poder de Jesus. Você pode ler todos os livros. Nesse livro, a gente vê a glória, a sabedoria e o poder de Jesus. Então, o que nós precisamos entender para começar a amar, estudar, ler e tomar posse do livro de Apocalipse? Esse livro não foi escrito para nos mostrar... Esse livro foi escrito para nos mostrar como viver. Você quer saber como viver? Leia Apocalipse. Mas muitas pessoas usam o livro de Apocalipse para apontar o passo a passo das coisas que acontecerão no futuro. O Apocalipse não é um livro de astrologia, de adivinhação. Ah, que dia que Jesus vai voltar? Ah, que dia vai acontecer tal coisa? Não. Porque muita gente usa o Apocalipse para isso, para saber qual é o dia e a hora. E a Bíblia diz que a gente não sabe nem o dia nem a hora. Você está pronto? O Apocalipse é um livro escrito para nos mostrar como viver. Porque ele fala da volta. Entenda, Deus escreveu a história da humanidade desde o começo até o fim. Fim não, né? Novo começo. Fim nessa vida. Deus escreveu toda a história da humanidade. Toda, tudo que vai acontecer. Ele não nos deixou e nunca nos deixará frustrados. Desde o Gênesis, quando o homem caiu, Deus, que já se relacionava com ele no Éden, ali ele tinha um plano completo já no Éden, quando o homem caiu, para restaurar a humanidade caída e perdida. Deus ama tanto a humanidade que quando o homem se perdeu, Deus já tinha um plano, já estava escrito. Todo o plano está desenhado na Bíblia. Você lê a sua palavra? Você busca conhecê-lo? Está tudo escrito. É um livro só. De Gênesis a Apocalipse, o mesmo livro, como o pastor Cláudio disse aqui. Não tem divisão. O plano está aqui. E a Bíblia diz para nós, quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido? Ele diz assim, quem tem olhos, veja. Está claro. Observe, esteja atento. Quem tem boca, fale desse plano. Se fosse só para a gente ouvir, a gente não teria boca e não teria olhos. Se fosse só para ver, a gente não teria ouvidos e não teria boca. Se fosse só para falar, a gente não teria olhos e não teria ouvidos. O Senhor quer usar toda a sua extensão para revelar a sua glória nesse mundo. Tudo que você tem. Então preste atenção. A primeira parte do plano já se cumpriu em Jesus. Ele veio em carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E completou seu plano morrendo na cruz para nos salvar. Se eu parasse aqui, nós já pregamos isso bastante esse ano. Já estava maravilhoso. Tem plano mais maravilhoso? Ele morreu para nos salvar. Ele deu a sua vida por mim e por você.
Mas tem muito mais do que isso. Você está se contentando com isso, mas tem muito mais para você. Ele não quer ser só o seu Salvador. Ele quer te oferecer mais. E olha só, Deus achou por bem nos revelar. Há 2 semanas atrás eu ministrei lá para os libertins. E eu falei que o Apocalipse é um spoiler. Vocês sabem o que é um spoiler? Quem sabe o que é um spoiler? Quem sabe? Alguém que conta uma parte do filme ou o final do filme, algo muito bom do filme para você antes de você assistir o final, antes de você assistir o filme. Vai lá e te revela. Estraga, você fala que estraga, né? Se você quer assistir muito o filme, alguém te conta a parte mais importante ou o final, depois você perde até a graça de assistir o filme, você não quer mais assistir. Mas com a nossa vida não é assim. Deus achou por bem nos revelar. Deus sabe o quanto somos cheios de dúvidas, o quanto nós temos questões para resolver. Por isso Ele trouxe a revelação, o Apocalipse, para nos dar segurança. Não é para contar o final da história para você ficar tipo, acabou a graça de viver, eu já sei como vai terminar. Não, é para você estar pronto todo o tempo, sabendo qual é o final. Isso é um spoiler. João nos convida a uma relação viva com Jesus vivo. E apresenta Jesus em 4 aspectos no livro de Apocalipse. Então, o pastor Nivaldo falou do pastor das igrejas. Jesus se preocupa, essa é uma característica dele com a sua igreja. E nós ouvimos a semana passada. Se você não ouviu, eu te convido a ouvir essa pregação que está gravada. Como eu e você, como igreja de Jesus, estamos. Se ele escrevesse uma carta para nós, qual carta ele escreveria? O que ele falaria de você? Falaria que você está morno, que você tem resistido, que você tem enfrentado a dificuldade, que você tem sofrido, que você é pobre, mas você é rico. O que ele falaria de você? Que você é fraco, que você não tem guardado a fé, que você não tem guardado o amor, que você não tem... O que ele ia falar para você se ele escrevesse uma carta para você? Assista a mensagem que o pastor pregou domingo passado e ouça sobre isso. Essa de Apocalipse de 1 a 3, Jesus está preocupado com a igreja. É o Senhor, é o pastor da igreja. O capítulo 4 e 5, ele é o entronizado, o motivo do nosso louvor. João vai mostrar esse aspecto dele de rei, Senhor, que é o que nós vamos ver hoje. Na outra parte, ele mostra Jesus como o juiz e guerreiro, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E na última, o noivo apaixonado. Então, o que nós queremos trabalhar hoje especificamente aqui? O segundo aspecto de Jesus. Jesus entronizado, motivo do nosso louvor. Ele é motivo do seu louvor? Ele está entronizado? O capítulo 4 começa assim. Pode deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 4 de Apocalipse, nós vamos ler bastante ele. Depois destas coisas, ele começa assim. Depois destas coisas, e eu pergunto para você, que coisas? O que João está falando? No domingo passado, o pastor mostrou o João caído, prostrado, deitado diante da glória de Deus, Deus mostrando para ele tudo que estava acontecendo na igreja. Depois destas coisas, depois do que João viu e registrou para as igrejas, depois dos capítulos que as cartas foram escritas às 7 igrejas, João vai passar para uma nova revelação. Os capítulos 4 e 5 mostram a glória de Deus, apresentando primeiro o Pai no seu trono e depois o Filho glorificado do lado dele. Então, depois dessas coisas, ele diz assim: eu olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, que era como uma trombeta ao falar comigo. Ela disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas que eu falei. Não estamos falando de revelações das coisas da terra, apesar de que o nosso coração está vivendo muito na terra. Sabe o que Deus me mostrou hoje? A minha igreja é apaixonada pela terra. A minha igreja ama a terra. A minha igreja não consegue olhar para o céu. Ela não consegue vislumbrar o céu. Ela está encantada com isso. Ela acha que isso é o melhor para ela. A minha igreja não consegue adorar porque ela está adorando a terra. A minha igreja não consegue adorar porque ela está adorando o seu umbigo.
Ela não olha para mim porque ela só olha para si mesmo. Falei, Deus, eu vou falar sobre adoração. Eu só falo palavra dura para a igreja, eu não quero falar mais. Ele falou, eu te escolhi. O pastor foi ali e falou para mim, o som que vai sair da sua boca é um som diferente. Eu falei, só se for de choro, Deus. Eu vou só chorar lá em cima. Eu vou só chorar. Nós não estamos falando de revelações das coisas da terra, mas revelações das coisas do céu. Se nós, Igreja de Jesus, entendermos isso, nós mudaremos completamente a forma como nós nos comportamos aqui. Se eu entender o capítulo 4 e você entender o capítulo 4 de Apocalipse, você vai mudar. Você vai mudar a forma como você fala, a forma como você vive, a forma como você se veste, o que você assiste. Você vai mudar. Você vai mudar a forma como você se relaciona com seus filhos, com a sua esposa. Se você entender o que a gente vai falar aqui hoje, você vai mudar. E é isso, a única coisa que eu desejo hoje, que você saia daqui mudado. Eu não quero que você saia daqui chorando. Eu não quero que você saia daqui desesperado. Eu quero que você saia daqui mudado. Santo Espírito de Deus. O Senhor disse que há anjos neste lugar. E eu profetizo que em cada casa, esses anjos estejam apostos. Que nem nada daquilo que o Senhor quer revelar seja roubado, Senhor. Porque os anjos de guerra estão neste lugar. Eles estão com espadas. Nós damos ordem no mundo espiritual para que em cada casa que está ouvindo esta palavra, esses anjos estejam ali. E que nada roube, nada, nenhuma distração, nenhuma vontade, nenhum sentimento. Eles são ministradores do Senhor neste lugar. O Senhor tem liberdade neste lugar, quebra. Senhor Deus, o Senhor já começou a cortar correntes e grilhões. Vai quebrando, vai passando, Senhor. Aonde essa mensagem alcançar, quebra, Senhor, resistências. Em nome de Jesus. Para entendermos o contexto que esse livro foi escrito, precisamos ter em mente que era um momento de muita perseguição do Império Romano para com as igrejas do primeiro século. O pastor mostrou semana passada sobre isso. As igrejas estavam sendo duramente perseguidas. As igrejas estavam sendo mortas, queimadas vivas. Aqueles cristãos estavam sendo torturados, estavam sendo presos, queimados, degolados vivos. Muitos se perderam. Muitos se enfraqueceram na fé, muitos negaram Jesus, muitos morreram por Jesus, muitos permaneceram, muitos resistiram, muitos aumentaram a sua fé, muitos viram Deus face a face. Para enfrentar tudo aquilo que eles estavam vivendo, eles precisariam estar focados nas coisas do céu. As coisas da terra não davam esperança para eles. As coisas da terra não davam segurança para eles. As coisas da terra traziam muita tristeza ao coração deles. As coisas da terra faziam eles ficar desesperados. As coisas da terra adoeciam eles. As coisas da terra levavam eles para as prisões. Será que é diferente hoje? Hoje nós enfrentamos muita dificuldade também. São outros tipos de perseguição. Perseguição ideológica. Hoje você não pode ser o que Deus criou você para ser. Perseguição política. Perseguição de fé. Todo mundo pode falar tudo, mas você não pode falar que é cristão. Isso não te dá muitas visualizações lá no Instagram. Isso não te dá muitos seguidores. Se você dizer que você é cristão, isso não te dá muito ibope. Perseguição de uma cosmovisão mundana, impregnada dentro da igreja. Aquelas cartas que Jesus escreveu para aquelas 7 igrejas não seria diferente hoje. Ele falaria para nós: eu tenho contra vocês que Balaão está reinando no meio de vocês, Jezabel está reinando no meio de vocês. As coisas do mundo estão impregnadas no nosso meio. Para vencermos tudo isso, nós precisamos focar os nossos olhos no céu. E hoje eu te convido, olhe para o céu. Com a sua visão santificada, veja o céu. Veja o que acontece lá. O final do versículo 1 diz assim, que foi o que eu li já: suba até aqui
e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João estava no chão, prostrado. Ele falou, suba, vem aqui. Suba. João é convidado a se mover. Ele sobe um degrau. Não da perspectiva da terra. Não é uma promoção no seu trabalho, não é um aumento de salário. Não. Ele foi convidado a se mover espiritualmente. Suba até aqui. Ele diz, mas da perspectiva do céu, foi esse mover. E eu quero perguntar uma coisa para a igreja. Qual área da sua vida o Senhor está pedindo para você hoje? Suba. Saia desse patamar. Saia desse degrau. Avance. Qual é a área da sua vida que Ele está falando para você? Se mova. Existem horas em que nós vamos precisar nos mover com base em Deus e no que Ele vê. E não deixarmos a nossa vontade reinar. Este é um capítulo de extrema importância para os cristãos. Você é cristão? Ixi, Jesus não volta agora não. Espera mais um pouquinho. Este é um capítulo de extrema importância para os cristãos. Você é cristão? Você que está em casa, você é cristão? Você é cristão? O crente que consegue entender o capítulo 4, verá o seu coração descansar. Hoje Deus falou para o pastor Cláudio e para o pastor Nivaldo, muita gente angustiada. Talvez você esteja angustiado porque você não entendeu ainda o capítulo 4. Você está preocupado porque você não pegou o spoiler. Você não entendeu ainda. Por isso, na continuidade da visão, e eu vou ler com vocês, olha só. Imediatamente, o verso 2, eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Eu olhei e tinha alguém sentado no trono. Não estava correndo desesperado de um lado para o outro. Não estava chorando. Ele estava sentado no trono. Ele estava olhando para a terra. Ele estava olhando para nós. Ele vê um trono. E eu vou falar uma coisa para você. Trono é lugar de quem tem autoridade para reinar. Trono é um lugar de destaque. É uma posição de poder. Lugar de regência. É lugar de alguém que comanda. Trono é lugar de alguém que está vendo tudo. Administrando tudo. É lugar de honra. É lugar de autoridade. Mas também é lugar de julgamento. Ele também vê outros 24 tronos. Mas primeiro ele vê o trono principal. E eu quero que você fique com essa imagem. Esse é o trono central. O trono que dirige o universo. A sala do comando do universo. Esse é o trono que rege todas as coisas. Não só na terra, mas na galáxia, no universo, em tudo que você possa ver, pensar e ouvir. Ele vê a sala do comando principal. E nessa sala tem só uma cadeira. E um sentado nela. Reinando, governando, atuando. O que isso pode nos dizer? Deus está no comando da sua vida. Ele está reinando na sua vida. Eu quero falar uma coisa para você hoje. Nada foge do controle dele. Sabe o que Deus me falou hoje quando eu cheguei aqui? Muita gente acha que Deus perdeu o controle. Muita gente acha que Deus não está sabendo o que Ele está fazendo. Muita gente acha que Deus deixou escapar a sua situação. Que Ele não tem olhado para você. E Ele diz, nada foge do meu controle. Nada. Sabe por que a gente não consegue adorar? Sabe quando eu recebi isso aqui? Na vigília. Eu vim para a vigília sexta-feira, eu comecei a me prostrar ali, é 18 horas agora. A gente muda a vigília toda hora. Você vai falar assim, nossa, mas essa igreja muda as coisas toda hora. Pois é, essa igreja muda as coisas toda hora, querendo abençoar a igreja. Porque a gente marca a vigília o dia inteiro, o pessoal diz que não vem porque é o dia inteiro. A gente marca a vigília 10 horas, o pessoal diz que não vem porque é muito tarde.
A gente marca aquilo, a gente faz aquilo, sabe o que a gente descobre? Que o pessoal não vem porque não quer. Seja sincero. Nós marcamos 6 horas da tarde. Fala assim, eu não quero, gente. Para de me chamar para orar. Eu não quero me render. É mais fácil, é mais sincero. Ou você quer que o Senhor escreva uma carta para você, diretamente, como Ele fez com as igrejas? Para de mentir para mim. Aí nós marcamos a vigília 18 horas. Qual vai ser a sua desculpa? Eu estou muito cansado, eu saí do serviço. Amém. Todo mundo que vem orar saiu do serviço, 6 horas. Está todo mundo cansado. Tem gente que sai do serviço, vai buscar a criança, traz criança, a criança está toda suja, correndo aqui com fome. Qual que é a tua desculpa? Aí a igreja fica tentando, para quem não quer. É muito mais fácil dizer, não quero orar. Não quero que reine na minha vida. Não quero totalmente, Senhor. Eu quero só algumas coisas que Ele pode me dar. Eu não quero Ele nesse trono. A gente tem que ser sincero. Aí Deus falou assim para mim, sabe por que a minha igreja não consegue adorar? Porque ela não me vê como eu sou. Ela não me vê como eu sou. Fala para você mesmo, quem é Deus para você? Fala para você. Você consegue ver Ele? Como aqueles 24 anciões, prostrados, chorando, adorando, santo, 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 você consegue? A minha igreja não está me vendo. Aí ele falou assim, filha, até vou virar a folha. Estava pronta, falei para Deis, a palavra escrita está pronta, imprime para mim, amiga. Porque eu trago tudo escrito, porque eles precisam do script, eu trago tudo escrito. Falei, a palavra escrita está pronta. Eu preciso do teu espírito. Eu não quero a letra eu já tenho, eu pesquiso, eu estudo, eu quero teu espírito. Aí ele falou assim para mim, abre em Ezequiel 28, de 12 a 15. Abre comigo. Ezequiel 28, de 12 a 15. Olha o que diz assim. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Os seus engates e ornamentos eram feitos de ouro puro. De quem que ele está falando? Quem sabe? Lúcifer, Satanás, estava no céu quando Deus criou o Éden. Era um anjo de luz, cheio de majestade, cheio de glória. E diz assim, mais ainda, e foram preparados no dia, essas coisas foram preparadas, todas essas pedras preciosas, no dia em que você foi criado. Deus criou todas as pedras mais importantes do mundo para adornar o querubim da adoração. Aquele que regeria a adoração no céu. E diz assim, você era um querubim da guarda que foi ungido, eu estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, adoração do que ele tinha, adoração do que ele recebeu de graça. Ele diz, você se encheu de violência e pecou. Deus deu para ele, ele usou contra ele mesmo. Se enforcou. Deus deu para ele, por conta de tudo que ele tinha, ele se acabou. E aí ele diz assim, por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso. Por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os santuários. Por isso eu fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. O querubim adorador foi expulso do céu. Não podia mais oferecer honras e glórias ao Senhor Todo-Poderoso, porque ele queria ser como Deus. Queria ser igual a Deus.
E depois disso, queridos, Deus criou o homem para o adorar. E eu vou falar uma coisa para você, igreja de Jesus. Satanás está te impedindo de adorar porque ele não pode mais. Satanás está te impedindo de adorar com a mesma arma as armas que ele caiu. Os mesmos enganos que ele caiu, está te enchendo de luxúria, de desejo, de coisas, de bens, de orgulho, para que você não adore. Nós fomos criados para adorar, mas nós temos dificuldade de adorar. Tudo acontece ao redor do trono. O universo é teocêntrico. Jesus está no centro. E o mundo quer falar que não. Sabe quem o mundo colocou no centro? O homem. Quem é a pessoa mais importante do mundo? Eu. Eu sou a pessoa mais importante. O que eu sinto é importante, o que eu penso é importante. Eu sou a pessoa mais importante. Eu estou no centro do universo. E Deus fala, você não é. Você não é. Eu estou no trono. Eu sou a pessoa mais importante. Para uma igreja perseguida, é fundamental saber quem está no trono. Para uma igreja perseguida, se você não souber quem está reinando, você vai se perder com o mundo. Para quem tem passado por lutas, angústias, lutas, desânimo, dificuldades familiares, financeiras, é importante você saber quem está no trono. Isso vai te dar base, isso vai sustentar os teus pés, isso vai te deixar firme, você não vai vacilar. Quem está assentado no trono da sua vida? Não precisa me responder, pelo amor de Deus. Responde para você. Quem é o rei aí? Diz para você, não diz para mim. Pelo amor de Deus, eu não quero esse fardo. Diga para você, porque hoje é dia de arrependimento e de mudança. Foi a única coisa que eu pedi para Deus. Arrependimento e mudança. Quem está sentado nesse lugar aí? Você que está em casa, quem está sentado nesse lugar aí? Quem está reinando? O trono de Deus é o centro da sua vida. Se ele não for, eu vou te falar algumas coisas que estão acontecendo. Alguns sintomas, né? A gente, quando vai falar de doença, de enfermidade, a gente olha para os sintomas, né? Alguns sintomas: sua vida está desequilibrada, você está em tensão, você está em estresse contínuo, é uma tristeza que toma conta de você, é uma angústia apavorante, é um medo. São todos sintomas de que uma vida está centrada em si mesmo e não em Deus. Não estou falando de coisas esporádicas que de vez em quando nos advêm, nos pegam de surpresa, nos desestabilizam, a gente é humano, então a gente precisa se firmar de novo. Eu não estou falando disso, porque situações adversas vão acontecer sempre, fazem parte da nossa vida. Eu estou falando de uma constância, uma vida constantemente angustiada, uma vida constantemente desprotegida, uma vida constante cheia de medo. Sabe o que isso mostra? Quem está reinando é você. Medo de falência, medo de perder o emprego, medo do amanhã, medo. Apenas quem coloca a pessoa de Deus no centro da sua vida pode ser uma pessoa centrada, resolvida e realmente livre de dentro para fora. Porque não tem nada a ver com fora, tem a ver com dentro. Fora é só um resquício de como está dentro, desculpa te falar. Fora é um sintoma. Dentro está o caos. João usou a imaginação dele santificada que eu pedi para vocês usarem hoje. Teve gente que nem teve coragem de chegar na hora do louvor, porque vai que vou descer o céu aqui mesmo. E eu era queimado. Teve gente que nem ensaiou as músicas que eu mandei nos grupos, porque vai que de verdade era hoje que Jesus voltava e eu ficava. Talvez teve gente que nem veio na igreja, porque vai que era hoje o dia. Né? E eu estou lá, você queimado vivo? De jeito nenhum, né? Não tem mais isso, glória a Deus, né? Ia ser tanta gente queimado. Se tivesse aquele negócio, gente do céu, a gente ia ver labareda de fogo queimando, achando que era do Espírito Santo, era do fogo mesmo, queimando tudo.
Se tivesse aquilo que acontecia, cair morto no altar, entrega a oferta aqui, puf, caiu morto porque está em pecado. Meu Deus, você já imaginou? A gente só ia viver levando gente para sepultar. Não ia parar. Porque a igreja tem brincado de servir ao Senhor. Ia fazer o quê? Comprar uma funerária. A gente ia ganhar mais dinheiro. Se é para ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro enterrando os mortos. Mas olha o que ele viu. Ele, no versículo 3, ele compara a imagem, porque Deus não se apresenta a imagem. Deus não mostra a sua face. Mas ele viu Deus como uma pedra de jaspe, sardônico. E em volta havia um arco-íris semelhante à esmeralda. Representando o quê, queridos? O que arco-íris representa na Bíblia? Esperança, aliança, misericórdia, amor. Mesmo depois do caos do dilúvio, primeiro Deus demonstra amor para com a sua humanidade. Ele vem trazendo graça sobre a sua humanidade, salvação. Ele vê esse Deus misericordioso. E Ele está se apresentando na sua igreja todo dia, dia após dia. Misericórdia, misericórdia. Só que a igreja dele está igual sanguessuga. Dá. É só assim que a igreja está. Me dá. Depois que ele vê isso, no verso 5, ele vê, do trono saía vozes, trovões e relâmpagos, representando o juízo de Deus. E eu vou falar uma coisa para você. Se nós não olharmos para a graça e misericórdia de Deus agora, fatalmente nós vamos enfrentar o juízo. Se você perceber nesse versículo aqui, a figura do Espírito Santo, e o pastor viu isso hoje. Ele falou na hora do ato profético. A figura do Espírito Santo aqui, ó, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Tochas de fogo. Eu vou falar uma coisa para você. Eu adoro quando o Espírito Santo aparece como pomba. Ah, mas é maravilhoso, né? Paz, que delícia, não é? Não significa paz, é isso que ele fala? E quando ele vem como óleo? A igreja adora, chama, óleo, unção, água. A igreja mergulha, adora. Só que o Espírito Santo também é fogo. Fogo consumidor. Fogo depurador. Fogo que limpa. Ninguém vai ficar na presença deste santo, se não passar pelo fogo. Só que tem um problema. Tem gente passando pelo fogo e pedindo para sair. O fogo depura. O fogo vai te deixar mais precioso. O fogo vai te deixar melhor. O fogo vai trabalhar você para ficar perto, na frente do santo. Se eu fosse para a frente dele hoje, na adoração eu já caí e já comecei a chorar, porque eu vi toda a minha podridão. Hoje. E o fogo faz o quê? Me limpa. Depois João vê um mar de vidro semelhante ao cristal, mostrando que esse lugar é de santidade e transparência. Nos mostrando como devemos ser, pois tudo será revelado. Quando a gente escreveu isso, foi maravilhoso, né, Lucrécia? Um mar de vidro. Um mar de vidro transparente. O que Deus está mostrando? Você pode esconder de quem você quiser hoje. Vai ser tudo revelado. Vai ser tudo esclarecido. Vai ser tudo mostrado. Eu vi uma coisa ontem, não vou falar de quem. A pessoa falou assim, eu agora aprendi a falar no meu GDF, por quê? Se eu não escondo de Deus, eu vou esconder de quem, gente? Eu achei maravilhoso. Se você não esconde de Deus, por que você quer te esconder de mim? É esse mar. E ele viu também 24 anciãos assentados nos tronos. 24 tronos, 24 anciãos. O que isso representa? É a igreja do Velho e do Novo Testamento. 12 patriarcas, 12 apóstolos. A igreja universal de Cristo. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ele viu isso ali. A igreja está no lugar de honra, queridos. Destaque, governo. Cristo não apenas te salvou. Ele te escolheu para reinar. Ele fala, vós sois nação santa, povo eleito, adquirido. Nós temos uma incumbência. Nós temos um governo sobre nós. A igreja nessa visão é vista de vestes brancas, porque ela já foi justificada.
Ela está sentada no tronos, em tronos, mostrando o que ela precisa fazer, a incumbência dela. E ela tem coroas de ouro na cabeça. Por quê? Porque essa é a nossa posição. Reis e sacerdotes diante do Rei dos reis, Senhor dos senhores. Essa é a minha e a sua posição. Só que você tem se comportado como um vassalo. Você tem se comportado como um empregado do palácio real. E ele diz para você: filho, filha, você é rei, você é rainha. Eu não te chamei para essa função. Sai deste lugar. Na visão, no final da visão, eu não vou falar mais, eu vou falar só disso. No final da visão, João viu um que proclamava assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. A declaração de adoração que eles proclamavam era uma canção dos atributos de Deus. Eles estavam declarando a santidade de Deus, a onipotência de Deus e a eternidade de Deus. Todo louvor era dirigido àquele que estava no trono. E olha, quando eu estava lá ajoelhada naquela cruz, na vigília, sexta-feira, Deus falou para mim: escreve isso agora, filha. Sabe por que a minha igreja não gosta de cantar santo, santo, santo? Santo, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir? Anota isso para mim. Porque santo, santo, santo também precisa ser a minha condição. Minha condição, santo, separado. Deus está no governo da minha vida. Todo-poderoso necessita ser a minha e a sua submissão. E sabe o que Lúcifer fez? Ficou orgulhoso e não se submeteu a Deus. Sabe quando a gente perde a adoração? Quando a gente fica orgulhoso e não se submete a Deus. Olha, tem muita gente se submetendo a Deus em partes, só no que é benefício para você, só no que você quer. Sabe por que você não diz santo, 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 todo-poderoso? Porque Ele não é o todo-poderoso da sua vida. Porque Ele não é o Senhor da sua vida. Porque você não está disposto a se submeter para Ele. Senão você diria todo-poderoso. Aí a sua vontade reina. Aí a sua carne reina. Aí você reina. Aí você governa. Estou irado, demonstro ira. Estou com raiva, demonstro raiva. Estou triste, só choro. Qual a minha condição? Insubmisso, como Lúcifer. Aí eu não consigo dizer santo, 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 todo-poderoso, porque Ele não é o todo-poderoso na minha vida. E aí, sabe que essa parte aqui é aquele que é, que era e que há de vir? Jesus falou assim para mim: sabe por que a minha igreja não canta isso? Porque ela não deseja que eu venha. Sabe por que ela não canta isso, filha? A minha igreja não deseja que eu venha. A minha igreja não sonha com isso não arde no coração dela. Ela não canta porque ela nem me almeja tanto assim. Sabe o que ela gosta, filha? A minha igreja gosta das coisas que eu dou para ela. A minha igreja gosta de fazer semeadura, porque eu sou Deus paterno, eu sou tão amoroso. E eu sou mesmo, minha filha, eu sempre vou ser. Eu não vou mudar por causa da minha igreja. Eu sou paizinho mesmo. Mas a minha igreja, ela só gosta do que eu posso dar. A minha igreja ama o que eu dou para ela, mas a minha igreja não me ama, não me deseja. Não sabe o que espera por ela, então ela não deseja. Ela não canta Maranata. Ela não diz, ora vem. Ela não diz. Porque ela está apaixonada por esse mundo. Ela é uma prostituta, envolvida com seu amante. Eu falei: como, Deus? Não é possível que eu estou vivendo nessa geração. Não é possível, Deus. Não é possível. Nós já estamos em outro patamar, Deus. Como a gente vai cantar?
Ninguém pode ver a majestade de Deus sem se prostrar. Ninguém. Se você não está se prostrando, é porque você nem está vendo Ele. Se você não chora por conta de você, por conta da igreja, você não está vendo Ele. Ele diz assim: eis que põe diante de vocês a vida e a morte. Nós temos brincado. Nós temos brincado. Olha só uma verdade tirada desse capítulo. Tudo procede do trono. Tanto a graça, o amor que a gente ama falar, a misericórdia, como o juízo, que nós nem gostamos de mencionar. Amor e juízo vem do trono. Graça e poder vem do trono. E eu vou te falar uma coisa. Inevitavelmente a Bíblia diz, Isaías 45, 23, Romanos 14, 11 diz assim: inevitavelmente todo joelho se dobrará, toda língua confessará diante desse trono. E eu quero te perguntar: você vai fazer isso mediante a graça ou mediante o juízo? Todo mundo, você querendo ou não querendo, vai ter que se dobrar. Todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar. Para a vida ou para a morte? Escolhe hoje. Deus falou para mim, mudança, a palavra é mudança. Se nós aqui, só nós, mudarmos hoje, 2022 será uma igreja diferenciada. Se eu entender o que Apocalipse está aqui falando. E olha, eu vou contar um segredo para vocês. Os 12 apóstolos viveram todos os dias da vida deles e da morte como se Jesus fosse voltar na geração deles. Os 12 apóstolos, todos os grandes homens de Deus, todos, pega quem você quiser, eles viveram como se Jesus fosse voltar na geração deles. Pega aí quem você quiser. Pega o Billy Graham. Billy Graham pegava arrebatamento todo dia. Pega aí quem você quiser. Grandes homens de Deus, eles viveram como se Jesus fosse voltar na sua geração. Eu vou te pedir uma coisa: viva como se Jesus estivesse voltando em 2022. Viva. O que isso implica? Nós não sabemos o dia e a hora, certo? Eu não estou pregando isso aqui. Nós não sabemos. Mas nós precisamos viver com toda a certeza de que Ele voltará enquanto estamos vivos. Por quê? Se você viver dessa forma, tudo muda. Você tem falado: por que a minha casa está assim? Porque você não tem vivido como Jesus que está voltando. Por que meu emprego está assim? Porque você não tem vivido como Jesus que está voltando. Isso vai mudar tudo na sua vida. Vai mudar a sua leitura da palavra. Porque se Jesus está voltando, meu querido, você não vai ficar mais sem ler sua palavra. Se Jesus está voltando, você vai se relacionar bem com a sua família. Se Jesus está voltando, você vai se relacionar bem lá no seu trabalho. Se Ele não está voltando, pode acabar o mundo. Conclusão, eu quero pedir para você ficar em pé. A mensagem central do capítulo 4 e também de todo o livro de Apocalipse é mostrar para a igreja perseguida, ferida, torturada, cansada. Qual é a sua condição? Fala aí, eu falei vários. Como é que você está? Desesperado, aflito, perdido, sem rumo, sem sonho? Como você está? Diga para você mesmo. A mensagem central é que Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo estão absolutamente firmados no céu. O trono deles é um trono de justiça, paz e alegria. Ele está sentado no trono de glória, de domínio e de poder. Ele reina, Ele está no controle. Nós vamos adorar diferente. Eu queria com aquela última canção. Nós vamos adorar diferente. Você vai adorar.
entendendo a sua condição. E nós vamos adorar o Senhor. Se nós entendermos isso que eu preguei hoje,